Olá, meus amigos de todo o Brasil, pessoas ligadas direta e indiretamente ao agronegócio. Quero fazer um pequeno comentário aqui sobre a nossa situação e sobre uma série de situações ao redor do mundo que vem acontecendo, que mostra o quanto o Brasil, um país cheio de características positivas para ser um grande produtor de alimentos, está ficando para trás, e o quanto outros países, a partir de uma gestão técnica, profissional, baseada em estudos e investimentos, vem despontando de uma certa forma e mostrando que nós, que estamos vivendo a partir da nossa soberba, de nos autodefinirmos como a referência mundial em produção de alimentos, estamos ficando para trás. Até quando nós vamos aguentar essa situação? Eu não sei. Mas aí começam algumas perguntas, e aí eu vou de norte a sul, de leste a oeste, analisando o agronegócio, principalmente nesses 15 estados que eu tenho trabalhado desde 1999, e começo a tentar imaginar quais foram os investimentos que o agronegócio brasileiro teve que realmente impactaram, revolucionaram a produção de grãos e também a produção de carne, de proteína animal. Quais foram os investimentos que o país fez que realmente mudou essa situação e fez do Brasil um país de ponta, não em produção de commodity, porque aí já começa uma situação que eu acho de uma certa forma que nós vamos nos tornando pequenos. Nós vamos nos apequenando cada vez mais mediante a evolução de países que nem tradição têm em produção de alimentos, vem impactando os seus países e vem fazendo deles, sim, uma referência em investimento em tecnologia, né? Principalmente em tecnologia, em áreas que nunca nós imaginaríamos que seriam produtoras de alimentos. Então vamos lá. Se nós pararmos para olhar a parte de produção, analisarmos a terra por hectare ou por animal abatido, o que o Brasil se agarra? Que nós temos uma grande produção de grãos, nós estamos falando de commodity, então nós temos que expandir áreas para produzir grãos, ponto final. E essa produção de grãos, ela vem pautada com uma série de problemas que nós viemos tendo, né? Problemas climáticos, mercadológicos, principalmente sobre custo de produção na hora que nós vamos vender as commodities a grande maioria do tempo. E isso aí eu jogo com qualquer um no Brasil, que se nós somarmos são muito mais prejuízos do que propriamente ganhos. Se nós fôssemos falar em tecnologia, comprar uma máquina, uma colheitadeira nova, um trator novo, isso é uma parte de tecnologia mecânica, que nos dá um melhor aproveitamento, né? Principalmente na hora da colheita, colhe mais, aproveita mais. Nós somos um país que temos um crescimento expansivo, um crescimento bem interessante na área de produção de grãos, mas o que isso mudou a realidade do país? Nós ainda nos mantemos escravos de algumas situações, dependente de algumas situações, porque aí nós damos um pulo para uma análise assim muito específica. Para a produção hoje, nós deveríamos estar trabalhando a parte de nos tornarmos autossuficientes ou muito próximos disso com relação ao adubo, a produção de adubos e fertilizantes aqui dentro do Brasil. Custo de produção. O que o Brasil fez para reduzir o custo de produção nos últimos 10, 15 anos? Nada. Nós vivemos de uma influência do mercado internacional que, a partir dessa influência, tudo dentro do Brasil se inflaciona, custo de produção sobe e nós ficamos naquela, vai ou não vai com relação ao preço na hora da comercialização. Nós temos uma questão de irrigação para ser trabalhada, comentada, porque existe um projeto de lei que trata sobre essa questão da irrigação, lá da época da Dilma, que está parado. Um projeto de lei novo que revogou o antigo e nós não podemos investir em irrigação e aí viria, sim, um grande passo que nós daríamos em termos de investimento em irrigação. Tornar áreas improdutivas e produtivas. E aí eu pego o exemplo da área da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela está com quase 800 mil hectares no deserto, que ela desenvolveu um programa de irrigação para aquela região, no deserto da Síria, e hoje ela produz
grãos, frutas e verduras em quase 800 mil hectares de terras improdutivas que ela tornou produtiva. Isso é reflexo de estudo, investimento, profissionalismo. E o que o Brasil tem para nos mostrar com relação a isso? Vivemos de mercado, sem representatividade, pautados apenas na sazonalidade. O Brasil vive ainda, e me desculpem, pautado também na sua arrogância e soberba, sobre situações como o PIB, balança comercial, safra recorde, exportação recorde. Tudo assuntos políticos, que beneficia A, B ou C. Mas e o que tem de profissionalismo e gestão nisso? Aí eu entro na questão do Ministério da Agricultura. Se o Ministério da Agricultura não tiver uma gestão específica, independentemente de partido ou de presidente, figura, né, nós não vamos evoluir. Nós vamos seguir com essa mesma situação e nós vamos ficando para trás, vivendo da alta, que somos grandes produtores de carne bovina, os maiores produtores de grãos, de soja, mas isso já é uma questão muito de marketing. Não está nos levando para nada. Essa afirmação de Brasil celeiro do mundo nos coloca internamente, pelo menos, num status que nós acreditamos que somos autossuficientes em tudo, somos os melhores em tudo e nós não somos. Muito pelo contrário, nós estamos ficando para trás. A tal da revolução tecnológica deveria vir no Brasil, como eu disse, pela produção e o desenvolvimento de produção de adubos e fertilizantes para baixar o custo de produção, fazer com que esse projeto de lei lá do passado seja revisado e colocado em prática, também fazendo com que o governo, pautado num país de agronegócio, invista em irrigação em terras que não possuem ou que estão passando por problemas de seca, por exemplo. Nós temos questões ligadas também à revolução tecnológica quando a gente analisa 16% das terras degradadas aqui no Brasil, 16% do território nacional de terras degradadas. Por que nós não investimos? Somos o país do agro só para fazer propaganda e marketing? Ou nós vamos olhar realmente para dentro do Brasil e começarmos a agir da maneira que precisamos agir? E aí eu volto para questões do Ministério da Agricultura, da Frente Parlamentar Agropecuária, para os próprios governos e pergunto: projetos, propostas, ações, iniciativas, quais foram elas apresentadas nos últimos 10 ou 20 anos atrás? Nós precisamos evoluir. O agronegócio brasileiro está parado, estagnado, vivendo de commodity. E eu volto para o exemplo do café. Somos o maior exportador de grãos do mundo, mas a Suíça consegue comprar o nosso grão, um país minúsculo que não produz um pé de café, compra o nosso grão, transforma em cápsula e vende 10 vezes, pelo preço 10 vezes maior do que ele compra o grão. Onde que existe evolução no Brasil? Se alguém puder mostrar de uma maneira clara, não evolução em safra recorde, porque nós não temos nem lugar para estocar. Então nós temos prejuízos e temos problemas. PIB é uma representatividade a partir de um investimento em marketing para forçar as pessoas a produzir mais porque tal mercado vai comprar. É uma questão apenas de comunicação, né, e de imposição com relação ao mercado que é sazonal. Balança comercial, exportar mais do que importar, o que isso quer dizer? Dependendo dos volumes, o que nós estamos importando tem um impacto negativo muito maior do que em épocas que nós tínhamos uma importação e exportação praticamente estabilizadas ou de uma forma, né, igual. Então são afirmações e situações que nós temos no Brasil que fazem com que nós ficamos de olhos fechados, ouvidos tapados, e nós não buscamos a evolução que nós precisamos, nós não investimos na maneira que nós precisamos, e aí acontece o que está acontecendo sempre ao longo de mais de 20 anos. Momentos de pico, onde todo mundo cria um cenário a partir do que acredita, mas no mesmo momento, qualquer mudança que acontece, mercadológica, climática, os prejuízos acontecem e nós vivemos sempre da mesma situação, sem darmos um passo à frente, acreditando que algumas características que hoje fazem parte do agronegócio brasileiro já nos coloca num nível muito superior. E a verdade não é essa. Precisamos olhar das fronteiras para dentro e entender o agronegócio, o que está acontecendo nos 26 estados e no Distrito Federal, e a partir daí tomar as atitudes e as ações necessárias para que nós possamos ser realmente um país inovador, um país que cresce, um país que se desenvolve e um país que investe no agronegócio brasileiro como ele precisa ser investido.